Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindas ao Mulheres no Altar. Todos os dias nós somos desafiadas a atravessar, a passar para o outro lado. E foi isso que aconteceu com os discípulos de Jesus. Vamos ao texto? Está lá em Marcos 4, do 35 ao 41, e diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez grande bonança, completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Tema de hoje: vamos para o outro lado? Jesus estava ensinando à beira-mar. E ele estava ensinando a multidões. Ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. E deixando a multidão, eles pegaram o barco e foram atravessar o mar da Galileia, o lago da Galileia. Os discípulos, talvez, eles estivessem entusiasmados para saber o que ia acontecer ali do outro lado. E ano novo, nós ficamos cheias de expectativas, de projetos, de novos planos, né? Nós ficamos, o ano chega e todo mundo está entusiasmado com aquilo que está chegando, com aquilo que nós vamos construir, afinal Jesus está conosco. Mas muitas vezes Jesus nos chama para um novo início, um novo destino. E Ele não nos diz o que vai acontecer nesse meio, no meio desse trajeto de um novo início e de um novo caminho. E ao nos dirigirmos, ao obedecermos a Jesus e nos dirigirmos para o outro lado, nós temos que deixar a nossa zona de conforto e muitas vezes, sem saber o que vai acontecer, nós temos que ir e obedecer pela fé. Porém, no meio do percurso, pode se levantar um grande temporal. A tempestade que os discípulos eles pegaram ali, eles encontraram, era da proporção de um furacão, porque o meio geralmente é o lugar do teste. O mar da Galileia era conhecido pelas suas tempestades violentas, ferozes, e os judeus eram um povo terrestre, eles tinham medo do mar, por acreditarem que no mar existiam criaturas aterroradoras, que era repleto de criaturas aterroradoras. O mar era o caos. E a tempestade estava na força total. E Jesus estava onde? Dormindo. Isso lhe parece familiar? Talvez você tenha sido atingido agora, nesse começo do ano, com perdas, com problemas que te pegaram de surpresa. Talvez você esteja se sentindo que o seu barco está afundando rapidamente e você orou a Deus, mas não obteve resposta.
Os discípulos ficaram apavorados e eles foram acordar o Jesus, dizendo: Jesus, mestre, não te importa que morramos? Talvez você esteja como esses discípulos, procurando uma resposta no meio da fúria, da tempestade. E você não sabe o que fazer a respeito, as ondas estão vindo, o vento está forte. Mas Jesus se levantou. Ele repreendeu o vento, acalmou a tempestade e diz o texto que se fez completa bonança. Ele disse: aquieta-se, acalme-se, vento. E se fez grande bonança. Mas eu quero chamar a atenção de você, querida, numa observação muito importante que Jesus fez em relação aos discípulos. Ele disse assim: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ou na tradução da Almeida, revisada e atualizada, diz o quê? Homens de pequena fé, mulheres de pequena fé. Por que vocês estão com tanto medo? Jesus foi ao ponto. Tudo é uma questão de fé. Não importa quão grande, tão forte que seja o vento, quão forte que seja a circunstância que você está passando, a crise, o que realmente importa é a nossa resposta de fé. É a fé, o meio é um lugar de teste, mas o teste não é a circunstância que você está passando. Mas sim, se você vai aprender a confiar em Jesus no meio desse vendaval. Jesus já havia dito a eles: nós vamos atravessar para outro lado. A Bíblia ensina que fé é ter certeza, que fé é ter convicção. Quando as circunstâncias não nos dão as respostas definitivas, a fé nos dá a certeza. Jesus diz: vamos atravessar. Não podemos atravessar para o outro lado sozinhos. A fé é que nos impulsiona a crer que Jesus está no nosso barco. Se Jesus não estiver no nosso barco, nós não poderemos atravessar as tempestades da vida. É preciso que Jesus esteja conosco. Então, convide Jesus para entrar no seu barco. Todos os dias nós somos desafiadas a atravessar para o outro lado, para outro nível de confiança, para outro nível de dependência, para outro nível de intimidade, para outro nível de adoração, todos os dias, em Deus, na sua palavra. Os discípulos já tinham visto tantas coisas e eles disseram: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? É Jesus. Ele tem um poder sobre a natureza, ele tem um poder sobre todas as coisas. Mesmo diante do silêncio, ele está trabalhando. No tempo certo, ele vai repreender a tempestade e você vai sentir grande bonança. O profeta Isaías diz assim: se não tiveres uma fé firme, não podereis permanecer firme. Então eu te pergunto, querida, você vai viver uma vida em meio ao medo, em meio ao vendaval, em meio à tempestade, olhando o vento, olhando o mar, olhando as ondas? Ou você vai confiar em Jesus e nas suas promessas? E a promessa de Jesus para você, no meio dessa tempestade, no meio dessa circunstância, é: vamos atravessar para o outro lado. Eu, junto com você. Vamos orar? Pai, obrigada pela sua palavra. Não importa as circunstâncias que nós estejamos passando, não importa as tempestades da vida, confiaremos em Ti, no Teu poder, Pai.
O teu poder é maior que qualquer vendaval, de qualquer tempestade. Senhor, eu coloco diante de ti todas essas pessoas que estão passando por circunstâncias, por problemas, por perdas, Pai. Ó Senhor, por dor, por escassez, Pai. Nós conhecemos o teu poder que é maior que qualquer coisa, nada é impossível que crê, Pai. Por isso, Senhor, ajuda cada uma delas a lembrar que elas não devem temer, porque o Senhor é com elas. O Senhor as segura pela mão direita e diz: não temas, nós vamos atravessar juntos para o outro lado. Eu sou Mônica Vicente. Deixa aí nos comentários qual é a dificuldade que você está passando. Eu quero orar com você. Eu vou ler o seu comentário e vou orar junto com você. Nós estamos nunca sozinhos. Jesus está conosco. Jesus está no nosso barco. Deixe o seu like, compartilhe dessa mensagem. Até a próxima mensagem.